Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. irei à glória do meu Jesus, Que vivo está, Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Romanos capítulo 16, versículo 27 diz assim:
Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém? Final de mais uma quarta-feira abençoada, mais um plantão de oração com participação maciça da igreja, participação de pastores, missionários, e nós queremos render toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. E começando esse culto que ele encerra esse nosso dia de ação de graça, de oração uns pelos outros, nós vamos cantar o hino 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas de Jesus. Junte sua família e cante juntamente conosco esse belo hino. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que belo hino, firme nas promessas de Jesus. Mais belo do que esse hino são as promessas de Deus para nós. Uma que eu quero recordar agora se encontra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nessa confiança que nós temos em Deus, nas suas promessas, que ele é cumpridor de tudo aquilo que ele prometeu, nós vamos orar agora com nosso irmão Lázaro. Feche seus olhos, junte sua família e oremos ao Senhor. Boa noite, igreja. Estamos aqui para mais um culto de oração, né? Com aquela saudade imensa de estar na igreja agora para poder abraçar o irmão, né? Orar junto com o irmão. Mas é só mais um tempo aí que nós vamos passar, se Deus permitir, domingo. Nesse domingo agora nós já estaremos aí na igreja para orar, cada um por um, para ver os irmãos de novo, novamente. Vamos orar? Senhor Pai, Deus de misericórdia, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor permitiu que estamos aqui agora para mais um culto de oração, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por que o Senhor permitiu
que não tem deixado faltar nada nessa época, Senhor, para os seus servos. Abençoe agora, Senhor, essa palavra que o pastor vai dar agora. Também te peço que o Senhor abençoe o nosso planeta, Senhor, que está passando por essa época tão difícil de Covid, né? Esteja abençoando os médicos e dê capacidade para os estudiosos criar logo uma vacina, Senhor, contra esse mal terrível. Muito obrigado por tudo. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Obrigado, Lázaro, que Deus te abençoe e que você possa continuar firme nos caminhos do Senhor. Nós ficamos felizes ao ver adolescentes participando do nosso culto e declarando sua fé em Jesus. Nós vamos ainda ter a participação de mais uma adolescente da nossa igreja, a irmã Stephanie. Ela vai nos conduzir num louvor, numa adoração ao nosso Deus. Vamos acompanhá-la e que você possa meditar na letra dessa canção. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor
deixares voltar. Obrigado, Stephanie, por nos abençoar com essa linda canção. Vamos ouvir agora uma leitura bíblica feita pela irmã Sara Braga. Boa noite, irmãos. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade que o pastor Fábio me deu de estar aqui participando do culto de quarta-feira. Estou com muita saudade de todo mundo, estou com muita saudade dos nossos cultos, mas estou esperando pacientemente porque eu sei que Deus ele tem o controle de tudo e que em breve nós nos reencontraremos novamente e com bastante festa, né? Por mais essa vitória em Deus. E eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês. Ele se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículos 27 e 28, e diz assim: Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga a alguém, volte amanhã e eu darei algo a você, se puder dá-lo hoje. E eu tenho refletido ultimamente nesse versículo, pensando no quão importante é nós sermos bons para as pessoas, porque as pessoas vão conhecer a Cristo através de nós. Nós somos os representantes de Cristo aqui na Terra. E Jesus, durante toda a sua trajetória aqui na Terra, ele nunca agiu de maneira reativa quando as pessoas eram ruins com ele, quando as pessoas o ofendiam. Ele sempre agia de maneira proativa. Quando alguém vinha com uma palavra ruim, ele ia com uma palavra de amor. Quando alguém vinha com uma palavra, com atitude ruim, ele ia com uma atitude de amor. E é assim que nós devemos ser, pelo fato de nós sermos representantes de Cristo aqui. Por exemplo, se tem uma empresa que divulga muito bem o seu serviço, fala que tem um serviço muito bom, mas eu tenho um contato com o serviço dessa empresa através de um representante que faz algo muito ruim, um serviço muito ruim, então eu vou estar conhecendo aquela empresa através daquele representante, que não foi um bom representante. Eu não vou aconselhar as pessoas a adquirirem aquele serviço porque eu não confio naquela empresa. E é assim que as pessoas vão agir conosco e agir a respeito do reino de Deus, porque nós somos os representantes. Se nós representarmos bem, essas pessoas terão uma boa imagem do reino de Deus. Se nós representarmos de maneira ruim, essas pessoas terão uma imagem ruim. E quem vai arcar com as consequências seremos nós, porque nós temos essa tarefa de representarmos bem, de levarmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus são boas atitudes para as pessoas. Então, que nós sejamos bons cristãos, cristãos que significa pequenos cristos. Então, que nós representemos bem o reino de Deus, com boas ações, sendo bons para as pessoas, mesmo que as pessoas não sejam bons para nós, porque as pessoas vão conhecer a Cristo através das nossas vidas e das nossas atitudes. Maravilha! Depois de 2 adolescentes, uma jovem participando, abençoando as nossas vidas com as suas participações. E agora nós vamos ser conduzidos no momento de louvor e adoração com a nossa irmã Rita, cantando em espírito e em verdade, e ele exaltado. Nós vamos louvar a Deus. Junte-se aí com sua família e vamos todos juntos cantar em louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, amada igreja. Eu quero nesta noite saudar os amados irmãos da Segunda Igreja Batista e das congregações com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? E queria deixar apenas um versículo que se encontra lá no livro de Isaías 40, o 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvemos ao Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor
te adoramos em espírito e em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado teu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu
Glória a Deus. Obrigado, irmã Rita, pela sua participação. Parabéns pela sua belíssima voz. Continue usando esse instrumento para louvar a Deus, para edificar a igreja e para alcançar os perdidos. E agora, de boa nova, nós vamos fazer uma ponte aérea, queridos, lá para bem longe, para Manaus. Nós vamos ouvir uma palavra agora do nosso missionário Daniel. Eu tenho certeza que você está com saudade dele, não está? Então nós vamos acompanhar Daniel, que vai dar uma saudação para a igreja e também vai nos conduzir numa palavra de oração. Minha amada e querida Segunda Igreja Batista, aqui quem está falando é Daniel, seu missionário na Amazônia. Não estranhe eu estar com essa máscara, são medidas precautivas por conta do surto de coronavírus que está tendo aqui no estado do Amazonas. Eu queria passar para dizer que estou com muita saudade de todos vocês, que tenham orado pela nossa igreja, para que Deus continue usando a vida de vocês, para que vocês sejam proclamadores do Evangelho e que muitas vidas sejam alcançadas através da oração e da vida de vocês. Eu estou passando aqui para deixar uma pequena reflexão, ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 33, dos versículos 7 ao 11. É um texto que diz que quando o povo de Deus assentava acampamento no deserto, do lado de fora do acampamento, Moisés montava uma tenda chamada Tenda do Encontro. Lá, as pessoas podiam ir e orar e se relacionar com Deus. Mas a Bíblia fala que quando Moisés ia para lá, as pessoas olhavam Moisés ali e ficavam admirados porque a presença de Deus descia e enchia aquele lugar. Então as pessoas se prostravam diante da presença de Deus que estava ali. E a Bíblia fala que Moisés conversava com Deus face a face, como Deus fala com um amigo. Então será que nós temos conversado com Deus como quem fala com um amigo? Será que quando nós entramos na presença de Deus, nós esquecemos da hora, esquecemos do tempo e nós nos desfrutamos da presença de Deus? Então que você pense nisso nessa manhã, que você pense se você tem se dedicado a conhecer a Deus, a amá-lo e a viver na sua presença. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu oro a Ti, agradecendo porque o Senhor é Deus Emanuel, o Senhor é Deus conosco. Obrigado por Tua presença em nossas vidas, obrigado pelo Espírito Santo que faz morada em nós e que nos convence diariamente do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor tem cuidado de nós. Nos ensine a Te amar cada vez mais, nos ensine a desenvolver um relacionamento íntimo contigo, Pai, a nos encontrarmos face a face contigo e desejar viver na Tua presença a vida inteira. Pai, que possamos ter prazer em estar contigo, em desfrutar da Tua presença, que a nossa casa seja uma tenda de encontro para nós e nossa família nos encontrarmos contigo e que vidas sejam transformadas através do nosso exemplo, que vidas se aproximem de Ti através das nossas vidas, Pai. Nos use e nos faça sermos canais de bênção, pessoas que abençoem outras vidas e que levem o Senhor a elas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe o pastor Gilvan, pastor Fábio. Grande abraço a todos. Tchau. Que bom ter notícias do nosso irmão Daniel. Eu sei que a saudade ela não diminuiu, ela aumentou. Mas nos alegramos em saber que este servo de Deus tem sido preparado para uma grandiosa obra que é a vocação da nossa igreja, uma igreja missionária. Nós vamos agora orar por ele e orar também pelo pastor Gilvan, que após a oração trará o recado de Deus para os nossos corações e fará também o encerramento desse culto. Senhor, nós queremos Te agradecer por esse dia tão maravilhoso em que pudemos estar juntos, ó Deus, embora usando, ó Pai, os recursos da internet, mas unidos, ó Deus, no Teu Santo Espírito. Te agradecemos pela vida do irmão Daniel, por saber que o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem suprido as suas necessidades. Saber, ó Pai, que o Senhor está preparando o seu coração para uma grandiosa obra e temos certeza que o Teu nome, Senhor, há de ser glorificado através dele e muitas vidas se renderão a Jesus, o recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pedimos também em favor do pastor Gilvão, Pai, que trará aos nossos corações o Teu recado. Use o Teu servo para que transmita, ó Deus, fielmente aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Assim temos certeza que seremos abençoados pela Tua palavra. Nós Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém.
ouçamos o recado de Deus através desse servo do Senhor, pastor Gilvan. Irmãos, hoje à noite eu queria, depois de um dia de oração, agradecer aí o pastor Wagner pela direção do nosso culto hoje à noite, por os irmãos que estavam desde as 6 da manhã, né, ligados, né, pastor Wagner, pastor Juvanil, o pastor Robson, o irmão Wesley, né, o irmão Leila de Boa Nova, a irmã Ivaneuza. Então foi um dia, realmente um dia maravilhoso, como tem sido nossas quartas-feiras, sendo que a partir de quarta-feira eu estarei na igreja às 6 horas e estarei transmitindo de lá. O meu horário será lá e claro que com a liberdade daqueles que quiserem e puderem ir, mas eu estarei lá e estaremos usando o mesmo método, enquanto alguns irmãos ainda não podem vir para dirigir os cultos, e será uma oportunidade de estarmos juntos na próxima quarta-feira. O próximo domingo também, pela manhã, faremos uma transmissão do culto ao vivo, abrindo a liberdade para quem quiser ir e puder ir. Aqueles irmãos que não têm, não estão em idade de risco, nem nenhuma situação de risco, qualquer doença já pré-existente. Então, que puderem ir, nós estaremos indo, tomando as precauções necessárias, mas faremos nosso culto lá, no nosso templo, a partir das 10 horas, e estaremos transmitindo ao vivo para aqueles que puderem acessar através do Facebook, o culto ao vivo, e depois através do YouTube. Na sexta, sábado e domingo, nós teremos umas conferências à noite, encerrando a campanha dos 31 dias de oração. Então, próxima sexta-feira, 8 da noite, estaremos conectados tanto através do Facebook da igreja, como através do Face da Junta de Missões Nacionais. Tanto nenhum ou outro, nós teremos transmissão ao vivo das conferências de encerramento da campanha 31 dias de oração, Jesus transforma minha família. Então nós estaremos juntos com esse propósito nesse fim de semana. Nós hoje vamos encerrar o nosso culto, e que eu gostaria de lembrar aos irmãos, são 4 pilares, vamos dizer assim, 4 pilares da igreja no que se refere à salvação. Então eu quero usar o verso 23 de Romanos 6, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então esse é o verso que eu gostaria de usar, um verso extremamente conhecido, que sabemos de cor, e nesse verso eu gostaria de falar de alguns pilares da nossa fé, pilares daquilo que a gente crê. E o primeiro pilar é o fato de que o homem é pecador. Somos pecadores. Não existem razões para o homem pensar diferente. Ele é um pecador. Nós somos pecadores. Um dos grandes perigos que nós corremos, e no mundo atual nós corremos esse grande perigo, é uma, vamos dizer assim, acostumação, né? Não sei se diz a palavra, mas está acostumado com o pecado. É tanto que ele se torna banal, como o homossexualismo que a gente permite dentro da nossa casa, nas novelas, nos programas. E esse negócio é tão terrível, essa filosofia, que esses camaradas que defendem essa vida errada de homossexualidade, eles infiltram tanto e se torna tão comum que hoje são os repórteres, os artistas, aquelas pessoas que dirigem shows. Na verdade, eles formam opinião através da imprensa e da mídia, que isso termina tornando uma coisa comum. A gente vê cenas de mulheres com mulheres, homens com homens, e achar que não é tão absurdo ou uma aberração como a Bíblia fala que é. A nudez se torna comum, as mulheres cada vez se preocupam menos em cobrir o corpo, e aí os homens também. Aí a gente vai acostumando com essas coisas, mas a Bíblia chama de pecado, de alguma coisa contra aquilo que Deus fez, a natureza de Deus. Olha que vestimenta
Foi uma coisa que Deus fez. Quem primeiro vestiu o homem, depois dele tentar se encobrir com folhas e coisas assim, foi Deus, que sacrificando um animal, no exemplo do sacrifício de Jesus, sacrificando o animal, vai lá e faz vestimentas daquela pele para cobrir a nudez do homem. E aí a nudez cada vez mais presente, cada vez as saias são mais curtas, os decotes são mais baixos, e assim, se não fosse o suficiente, começa a cortar também a barriga, né? Começa a mostrar mais. E a gente termina acostumando, achando que isso é normal, e isso entra nas nossas igrejas, entra um evangelho social muito fácil, muito comum, e eu preciso estar alerta a essas coisas. Então essa é a primeira coisa, o homem é pecador e nós não podemos nos acostumar com o pecado. O pecado é contra Deus, o pecado fere a santidade de Deus, fere a sua natureza santa. Então precisamos aprender que nós somos o povo que reconhecemos a nossa, vamos dizer assim, miséria por causa do pecado comum a todos nós. O outro pilar da nossa fé, da igreja, é exatamente o contrário, é que Deus é amor. Então, se nós somos pecadores e estamos condenados à morte, o salário do pecado é a morte, nós temos um Deus de amor, que por causa da sua misericórdia, por causa da sua bondade, por causa da sua graça, por causa do seu plano de redenção, que nos ama, deu seu Filho amado Jesus para vir morrer e pagar nossa culpa e nos resgatar. Então isso é um pilar importantíssimo de crermos que Deus nos ama, e a única razão porque temos comunhão com Ele, temos acesso a Ele, temos essa certeza de salvação, é resultado do amor de Deus para conosco. E esse amor não é porque temos qualquer merecimento. Esse amor é porque Deus é amor. Esse amor é porque Ele propôs no seu coração nos resgatar e nos dar vida. Uma vida que só podemos ter em Jesus Cristo. Então todas as, vamos dizer assim, bênçãos da graça, que é a salvação, que é a segurança eterna, que é a presença do Espírito Santo, que é a bendita esperança que cultivamos no mundo, que é o relacionamento que temos uns com os outros, a comunhão através de Jesus e através do seu Espírito, as bênçãos da graça de certeza, de segurança, as bênçãos da graça de podermos participar da ceia, de sermos batizados, as bênçãos da graça de termos acesso a Deus através de Jesus em oração, sabendo que o Espírito intercede por nós. Todas as bênçãos da graça vieram mediante a nossa fé em Jesus Cristo, mediante o perdão dos nossos pecados, mediante o arrependimento, que é fruto da ação de Deus em nosso coração. É fruto do Espírito Santo agindo. Então, na verdade, tudo vem de Deus. E isso é resultado do seu amor. Então, isso é um pilar muito importante da nossa fé. Tudo que recebemos, o que somos, é por causa da graça de Deus. E aí, eu preciso entender que esse pilar me leva adiante. Mas aí vem um terceiro pilar muito importante. Jesus deixa claro que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós pertencemos a Deus, somos servos dele e o servimos, ou não. Não dá para dividir entre Deus e Mamon, entre Deus e as riquezas, entre Deus e essa vida secular, os interesses desse mundo. Nós estamos no mundo, precisamos viver no mundo, mas servindo ao Senhor nas coisas que fazemos no mundo. É um pilar muito importante da vida cristã, saber que estamos no mundo, mas somos servos do Senhor. Apesar de viver na terra, nós somos do céu. Nós somos do reino celeste. Então, temos aí 3 pilares importantes da nossa fé. O fato de reconhecermos nossa condição de pecadores, o fato de reconhecermos Deus, o Deus de amor, que somos alvos desse amor, e o fato de que precisamos servi-lo enquanto estamos aqui, porque pertencemos a Ele. Então não dá para dividir. Deus não divide a glória dele. Deus não divide o fato de vivermos na sua presença e vivermos fora dela.
Deus quer que vivamos o tempo todo em sua presença. Então, irmãos, são 3 pilares importantes. E aí, o 4º pilar é que se eu, pecador, alvo do amor de Deus, e agora não posso servir a dois, eu tenho que servir ao meu Senhor, eu preciso fazer o que Ele mandou fazer. Então, o 4º pilar está envolvido com a obediência. E a obediência tem um aspecto muito importante. O primeiro é fazer ou me juntar a Deus na obra que Ele está tendo de redenção do mundo. O grande trabalho de Deus hoje, além de sustentar o universo, de manter o universo funcionando, né, porque é obra dele e é Ele que o sustém, é isso que o Salmo 127 nos ensina, a terra de Deus, tudo que está aqui na terra de Deus, e é Ele quem não só a criou, mas a sustenta, quem move. Ele tem o propósito da redenção humana, de resgatar o homem, tirar da vida do pecado e trazer para a salvação. E aí então eu preciso crer nisso e entender que Deus me delegou, me comissionou para ir pregar o Evangelho, para levar essa mensagem adiante, levar essa mensagem além. E aí eu preciso, irmãos, entender isso. Preciso sair pregando o Evangelho como um ato de obediência a Deus, um ato de resgate, um ato de que é assim que eu estou cumprindo a grande tarefa que o Senhor tem para mim aqui no mundo. Encerrando o nosso 5º pilar, vamos dizer assim, seria a família. Nós cremos no plano de Deus para a salvação de nossa família, e esse plano de Deus inclui como a família uma base, a base onde nós aprendemos logo cedo os valores cristãos, os valores da família, mas acima de tudo, quando somos salvos por Deus, quando a mensagem do Evangelho nos alcança e que leva o homem a reconhecer que é pecador, perceber o amor de Deus, perceber que a vida cristã lhe exige servir ao Senhor, né, e não ficar entre 2 mundos, exige que ele reconheça a missão que tem de transmitir a salvação de Deus aos outros. Então aí ele tem a família como seu primeiro campo missionário. Todos aqueles que foram os primeiros em uma família, ou eu posso até inverter, todas as famílias tiveram um primeiro que tomou uma decisão ao lado de Cristo. Nós vamos encontrar isso na família de Pedro e André, né? André foi quem primeiro encontrou Jesus e foi logo chamar o seu irmão Pedro. E assim tem que ser um alvo sempre nosso. Irmãos que buscam irmãos, pais que buscam os filhos, filhos que buscam os pais, não importa. Aquele que é o primeiro a alcançar a graça da salvação vai agora buscar a salvação de seus familiares, porque querem que eles vivam a vida eterna com eles em Cristo no céu. Daí então, irmãos, esses 4 ou 5 pilares da vida da igreja precisam estar sempre presentes em nossas vidas. O primeiro deles é o reconhecimento de que somos pecadores. O segundo, a salvação que temos em Jesus Cristo, aquilo que Ele fez para nos salvar, nos redimir. O reconhecimento de que, uma vez salvos, pertencemos ao Senhor e devemos servi-los. Ele é o único Senhor e verdadeiro. E aí nós vamos para o 4º, que já que Ele é meu Senhor, eu devo obedecê-lo. E a ordem principal que Ele tem é me juntar a Deus num trabalho de resgatar o mundo, de redimir o mundo, de voltar o mundo para Cristo. E nessa missão eu tenho como primeira tarefa a minha família. É uma grande responsabilidade. Daí a importância de estarmos participando dos 31 dias, né, da campanha sobre a família, mas não são apenas 31 dias no mês de maio, são 365 dias por ano, trabalhando pela salvação de nossa família. E quando nossa família é alcançada, aí nós vamos trabalhar sobre aquelas pessoas próximas, né, nossos amigos, lembrando que 90%, né, das pessoas que conhecem Jesus como Salvador vêm a Cristo através de relacionamento com alguma pessoa, como salvo. Vem através do seu relacionamento, do testemunho de um amigo, de um parente, de alguma pessoa próxima. Dificilmente as pessoas recebem ou ouvem a voz do Evangelho
quando ouve de um estranho. A maioria vem por pessoas da família, ou que eles têm um testemunho na família. E aí quando ouve de outra pessoa, já conhece o Evangelho por causa de alguém próximo, um amigo ou alguém. E assim então nós vamos cumprir a nossa missão, baseada nesses 5 pilares colocados hoje à noite. Claro que existem outros, mas esses eu queria destacar nessa noite, convidando a viver essa vida de compromisso com Deus, de dedicação a Ele. Que Deus, pois, nos abençoe e que nos dê uma boa noite. Vamos orar encerrando esse dia. Pai querido, obrigado por o dia. Obrigado pela quarta-feira de oração, desde as primeiras horas, às 6, aqueles irmãos que estavam lá ligados, e os outros que durante o dia se conectaram, estavam participando desse dia de oração. Obrigado. Mais uma vez te louvamos pelo compromisso que temos de sermos teus servos, de termos o Senhor como o único Senhor e te servirmos, obedecermos, e nesse propósito de ganhar nossa família para Cristo, nossos amigos. Ó Deus, ajuda-nos a cumprir esse propósito, que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos enche, nos capacite para esse trabalho, indo adiante de nós, abrindo os corações. Dá-nos uma noite em paz, abençoa, dá uma noite de descanso, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos, dê a todos uma noite em paz. Eu te peço, Pai querido, no nome de Jesus. Amém.